Iniciando o 32º episódio do PGRcast, hoje com o grande Reginaldo Catarino. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, pela disponibilidade e tempo de vir aqui fazer essa troca de ideia conosco, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Esse mestre na nossa frente aqui, cada vez mais a régua aumenta, né, Márcio? Então, assim, muito alto, a gente está tendo que se puxar de uma maneira terrível. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Estamos iniciando o 32º episódio do PGRcast. Meu querido irmão Maia, mais um junto. Vambora, e cara. Vamos pra frente. Legal. Desculpa, pessoal, pera. Não, tem que reverenciar, cara. O cara é um dos deuses do GR, cara. Imagina. E não é todo dia que você recebe um dos deuses do GR. Reginaldo Catarino, seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma honra inenarrável poder tê-lo aqui na nossa bancada, cara. Um cara que... Cara, tava outro dia almoçando com um padre teu, o Evandro da Sascar, né? E a gente pegou, não foi uma folha, a gente pegou, acho que uma resma desse tamanho assim, para rasgar seda falando bem de você, cara. Né? Um cara que tem uma humildade sem igual, um conhecimento singular do mercado, e é reconhecido isso, e é um cara que é querido. Obrigado, realmente, estar aqui conosco hoje, nos prestigiando, né? Normalmente o pessoal se sente prestigiado em vir aqui na bancada, e na verdade é um prazer inenarrável poder tê-lo aqui conosco, cara. Seja muito bem-vindo, uma honra muito grande poder conversar oficialmente num programa e assim, trocar Reginaldo Catarino, né, cara? Uma das grandes lendas do nosso mercado, né? Hoje vai ser um MBA hoje. É um MBA e 1h30 hoje. Você tá louco, cara. Eu tô ansioso. Vocês são pessoas legais. Tá? Parabenizar, parabenizar vocês pelo programa. Acho que é um feito, uma contribuição muito grande para as pessoas terem acesso a tanto conteúdo, com tanta diversidade. E para mim poder estar aqui com duas pessoas que vocês são referências dos negócios que vocês fazem, como embarcador, como provedor de tecnologia, com pessoas que fazem a cadeia de suprimentos funcionar. Para eu estar aqui, eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder bater esse papo, gente. É uma honra, então, para todos nós, Reginaldo. Realmente é uma honra. Mas, mais importante do que nós três, é você, querido espectador, que está mais uma vez nos prestigiando aqui na bancada do nosso querido programa PGRcast. Quase que saiu um legado da segurança aqui. Quase, você viu, cara? Quase. Mas é normal. É normal, cara. Você sabe que nós somos garotos de programa, eu né? Tênis, eu não sou ciumento, Tênis, que nem tu. Boa. Não, porque o Tênis é ciumento. Ciumento. Ele cuida, cara. Ele cuida. Até porque o Tênis e a gente tem uma amizade aí de mais de 20 anos, cara. Você tá louco, imagina só, né? Aí ele cuida, cara. Ele cuida. Mas, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do olha, mas, cara, de novo? Não, tá feio hoje, cara. Não, tá. Não, cara. Vamos lá. Não precisa nem cortar, hein, ô produção. Seja bem-vindo a mais um episódio do PGRcast. Olha lá, ó. Agora reprogramou a cabeça aqui, cara. Tá? Seja bem-vindo ao episódio 32 do PGRcast, onde eu e o meu querido amigo e irmão Anor Júnior estamos envaidecidos em ter a sua grata audiência em mais um dos nossos episódios. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18 horas, impreterivelmente pelas plataformas do YouTube, pelo canal PGRcast e pela plataforma do Spotify, para você que está andando pelas ruas desse mundão afora e está carente, precisando ouvir uma palavra amiga. Aqui você vai se esbaldar com um banquete de saber e conhecimento. Olha que maravilha. E para você que é empreendedor, empresário da área, aqui tem uma grande oportunidade. Não deixe de aproveitar a oportunidade de expor a sua marca nos totens do sucesso. Aqui você vai ter a sua marca exposta num dos maiores programas de logística, de GR e de segurança do mercado nacional. E aí, pessoal, com certeza o retorno que você terá é um rampage muito forte da sua marca, te garantindo bons retornos de novos negócios. Não perca tempo, entre em contato com o professor Maia e com o mestre Anor Júnior para que você possa expor a sua marca o quanto antes aqui no nosso querido programa. E aí, pessoal, eu não posso me furtar e deixar de falar um pouco do nosso querido convidado, tá? Reginaldo Catarino. Quem que é esse cara fera aqui? Para quem não conhece Reginaldo Catarino, eu fiz um resumão, porque, cara, eu vou te falar, se não o maior
currículo do mercado hoje de gerenciamento de risco e logística, certamente um dos maiores. Um dos maiores, cara. Exagero. Uma das mentes mais... É exagero meu, Anô? Claro que não. Claro que não, cara. Se não for uma das mentes mais brilhantes, é a mais brilhante do mercado, tá? E aí eu não tô rasgando seda não, porque você foi convidado nosso, cara. É o mercado que reconhece dessa maneira, Catarino. E aí a gente vai falar de um cara que só a carreirinha curta, assim, com mais de 20 anos de experiência na área de gestão de risco corporativo e na cadeia de suprimentos. Atualmente, exerce aí a posição executiva, né, na gerência sênior da Overhaul, uma das maiores gestoras de risco do globo terrestre, e é também o nosso querido diretor da nossa muito importante associação, que é a Gristec, tá? Mandar um beijão para nossa presidente lá, a Bruna, um beijo, receba o nosso carinho, né, na pessoa aqui do nosso querido Reginaldo Catarino. E para vocês saberem a formação, para vocês verem que eu não tô rasgando seda à toa, o cara é mestre em gestão de supply chain pela Fundação Getúlio Vargas, é MBA executivo em administração, em gestão estratégica de serviços, também formado pela Fundação Getúlio Vargas e com formação de graduação, né, em planejamento estratégico empresarial, além de ser certificado... Possui certificado? Isso. Cara, eu tô emocionado aqui. Tá aqui, ó. Certificado em gestão de riscos corporativos e auditoria baseada em riscos. Atua também como professor na Fundação Getúlio Vargas. Não, o cara que dá aula na FGV, o cara já é pistola. Aí o cara mete aqui, que é professor do IBMEC, uma das maiores escolas de business do país e do mundo, e da FIP, envolvendo as disciplinas de estratégia e... Olha lá, o pessoal me ligando, ó, calma aí, que já eu falo com você, gatinho, ó, calma aí, né? Envolvendo as disciplinas de estratégia e desempenho em supply chain, gestão de transportes e distribuição e gestão de riscos na cadeia de suprimentos. Então, Reginaldo Catarino, seja muito bem-vindo à bancada do PGRcast. É uma honra realmente tê-lo aqui conosco, nos prestigiando com a tua presença. E, cara, certamente eu não vou me alongar muito, porque, meu amigo... Nós é que temos que falar muito pouco. Hoje eu quero mais ouvir do que falar. Bem-vindo, mestre. Uma honra tê-lo aqui conosco, viu, meu irmão? Obrigado, gente. O único comentário é que currículo é igual ao trabalho de marketing, né? Constrói, assim, infla, né? Constrói um cenário que nem sempre é aquilo tudo, né? Não, mas não é o caso. Não vem com essa. Vamos lá. Reginaldo, ou Catarino, né? Como é conhecido? Eu acho que é mais conhecido como Catarino que Reginaldo, né, cara? Falar que o cara conhece o Reginaldo? Não, qual é Catarino conhece? Então, né, o aspirante Catarino, né? Aspirante, sabia que ele foi aspirante? Aspira. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E a gente tem como rito no PGRcast conhecer um pouco do Reginaldo Catarino. Sim. A pessoa Reginaldo Catarino. Qual é a história de vida dele? Qual é a história profissional dele? Como ele chegou a ser professor da FGV, IBMEC, FIP, perito na gestão de risco no supply chain. Então, quem é Reginaldo Catarino? Conta um pouco para nós a tua história. Bom, acho que primeiro sim, comentar que meu pai é um mecânico de automóveis, trabalhou de caminhões, né? Meu pai é mecânico de caminhões, trabalhou a vida quase toda nos Correios. Meu pai, não sei se ele completou a 4ª série primária, assim como minha mãe, né? Legal. Família bem pobre de Belo Horizonte, né? A gente morava num lugar bem humilde ali. E foi aquele garoto, né, cara, que estudou a vida inteira em escola pública, só tinha Coca-Cola uma vez num domingo do mês, nunca teve Atari, bicicleta, aquela vida normal, assim. Nunca faltou nada do essencial, mas também nunca sobrou nada. Então foi um pouco disso. Com 14 para 15 anos, eu estava terminando a 8ª série, e aí a mãe de um colega, que já tinha uma família mais estruturada, falou pro Henrique assim, Henrique, amanhã você não vai lá naquela entrevista no hotel, não. Seu pai vai conseguir colocar você para trabalhar de contínuo no banco. Olha que maravilha. Aí eu escutei ela falando, falei, nossa, deixa eu ir no lugar dele. Boa. Mas sua mãe deixa? Eu falei, deixa. Claro. E aí ela já deu o telefone da Dalva, que era a secretária do presidente. E aí eu mesmo liguei para ela e fui fazer a entrevista.
Atitude, hein? Chegou lá, eu peguei o ônibus, desci sozinho no centro da cidade, fui no hotel, era um hotel 5 estrelas. Quantos anos, Catarina? 14. Que fantástico. E aí eu sentei me apresentei lá, a Dalva me explicou o que era o trabalho para ser office boy. Hoje não existe mais essa profissão, office boy. E começou, cara, eu entrei num hotel 5 estrelas, onde ficavam os principais artistas quando iam para BH, a Seleção Brasileira de Vôlei, de Futebol, a Xuxa quando ia, os artistas internacionais, e comecei a trabalhar na área de compras, né? Era office boy da área de compras, fui office boy depois da área financeira e comecei a estudar à noite, área de ciências contábeis, um curso que era um curso técnico, né? Fazia as aulas normais e a parte de contabilidade. Instituto Mineiro de Ciências Contábeis e Administração. E ali eu comecei a trabalhar nesse mundo e entrei no mercado de trabalho. Assinei minha carteira pouco antes de fazer 15 anos. E num dado momento, eu estava bem, estava trabalhando e tal. Eu já ganhava mais que meu pai, que legal, com 17 anos, e o exército não me deixou passar. E o exército falou que eu tinha que servir, e aí quando eu me apresentei, eles falaram, não, mas você já está fazendo faculdade, que eu já tinha passado no curso superior, com 17. E aí eles falaram, você tem que ir pro CPOR. Isso aí. Aí eu fui pro CPOR de Belo Horizonte, e foram os 3 dias mais difíceis da minha vida, porque, assim, minha vida virou de cabeça para baixo, eu não tinha dinheiro, um monte de coisa, enfim. Passou um tempo, me adaptei, e aí foram 9 anos, 8 meses no Exército, né? Pô, o cara saiu primeirão, pô. É primeiro. Onde, pô? Aspira, você quer que o cara aprenda a gente, pô. Fala um pouco, pô. Eu já dei baixo, faz 8 anos que eu saí da reserva. Eu faz 8 anos que saí da reserva. Fiquei um tempo lá, foi legal, gostei. Eu era de artilharia e eu vi a artilharia autopropulsada, né? Eu queria ir para Itu. E eu pedi um capitão para ir para Itu, ele falou com o coronel, ele falou, vai. Quando eu cheguei em São Paulo para me apresentar, me mandaram para o grupo de artilharia antiaérea, em Osasco, e não o segundo de ACAP. Mandou para antiaérea, eu não era de antiaérea. Eu tive oportunidade, quando eu cheguei, tive que ir para o Rio fazer curso de antiaérea, mesmo sendo um oficial R2 temporário, mas eu tive que fazer o curso de antiaérea. Fantástico. E ali abriu muito minha cabeça, abriu muita oportunidade. Enfim, foi uma carreira legal, mas que tinha fim e... É triste essa parte, né, cara? Fim é horrível. Tinha o fim, mas eu estava convicto, tá? Na época, amigos foram fazer prova para o IME, por exemplo, para outros institutos. Eu fui fazer FATEC, área de processo de produção, nunca exerci, mas fui FATEC. E segui minha vida, cara, assim, fui trabalhar e na época o Brasiliano me deu a oportunidade de trabalhar na Brasiliano Associados, uma consultoria de gestão de riscos, né? Brasiliano consultor de risco famoso aí no nosso mercado, onde eu aprendi muito dos negócios, das coisas, enfim. E fui seguir estudando. Estudei muito com o Brasiliano, estudei outras coisas, e ali eu fui trabalhar em algumas gerenciadoras de riscos, né, que todos conhecem aqui, como a GV Risco, a PSUL, a Opentec. Passei um tempo na VLI Logística. Eu me casei aqui em São Paulo com uma paulistana, tive 2 filhos paulistinhos. Por sorte, a minha época que passei pela VLI em Belo Horizonte, cuidando da área de gestão de riscos corporativos, controles internos, meus filhos estavam lá e aí eu consegui trazê-los para torcer pro meu time de coração, evitei que eles torcessem pro time de São Paulo. Mas só em livrar a torcida pro Corinthians já é uma grande coisa. É verdade. Isso é verdade. Mas eles torcem pro Galo junto comigo. Tá ótimo. E ali eu fui seguindo minha carreira, minhas coisas, fui estudar, sempre gostei bastante. E, enfim, acho que é um pouco assim, né? Acho que uma história meio parecida com a de muitas pessoas, né? Que a maioria da população brasileira é uma população que vem de baixo, que não tem muita oportunidade e que compete com pessoas que têm oportunidade, né? E acho que eu posso me sentir satisfeito, né? Para mim deu certo, sabe? É minha conclusão. E tô aqui, né? Trabalhando no setor com vocês, tô no Overhaul, tô com a Gstec, e acho que pra gente é uma satisfação ter até a oportunidade de olhar para trás e falar, puxa vida, né? De onde eu vim, né? Igual você fez o comentário, mas poder estar numa faculdade, universidade de peso, poder estar sentado com vocês aqui para... É uma honra pessoal muito grande, eu imagino, cara. Para ter espaço para falar as minhas ideias é algo que para mim me faz sentir feliz, né? Eu só tenho uma correção para te fazer. Eu acho que não é ter oportunidade, é fazer a oportunidade. E quando tu ouviu aquela conversa ali e pediu para ir no lugar, tu fez a oportunidade. Isso é verdade. Tu não teve.
Então, todos nós aqui fizemos a nossa oportunidade, né? Então, eu acho que o verbo a gente tem que trocar. Porque se não fosse a tua iniciativa, a tua perspecção, a tua proatividade como o Ismael, cara, tu acha que a tua história teria sido a mesma? Provavelmente não. É verdade. Provavelmente não. Então, você fez a tua oportunidade. Parabéns. Obrigado. Né? Gestão de riscos em supply chain. A gente sempre, eu acho que 80% das discussões de gestão de risco, a gente está falando do pós-indústria, né? E esquece muito do supply chain, que pode ocorrer a parada do produto final, né? E eu acho que tem muitas coisas que envolvem aí, eu acho que é a parte de gerenciamento mais difícil, né? É a parte de suprimento. Nos fala um pouco, nos conceitua essa parte de gerenciamento de risco do supply chain, que é o supply chain. Tá. Acho que a gente acaba olhando para tudo que a gente faz aqui, né? A gente tô com uma caneca com água aqui, tem uma mesa, tudo isso para ser produzido, para chegar aqui, a própria conexão que a gente está usando para fazer a transmissão, tudo faz parte de uma cadeia. Sim. Tudo faz parte de uma cadeia. A gente opera numa indústria que pode envolver seguro, e nessa mesma indústria tem transporte de diversos tipos de produtos, e são cadeias para funcionar, né? Então, uma visão um pouco, talvez, não posso dizer, mais simples para explicar, existem fornecedores que abastecem fabricantes que direcionam seus produtos para distribuidores que colocam em revendedores ou pontos de venda para o consumidor comprar. E no fim, esses elos, né, que se juntam é uma cadeia. Talvez o ponto que a gente tem que olhar é o objetivo da cadeia. O objetivo da cadeia é atender o cliente, satisfazer a necessidade do cliente. Exatamente. Porque o dinheiro que entra para abastecer essa cadeia, pagar todos os salários, pagar os impostos, sobrar o lucro, comprar matéria-prima, pagar energia, pagar transporte, pagar frete, tudo é o dinheiro do final da cadeia do cliente que colocou dinheiro nela. E ele só compra, o cliente, o consumidor, se entrou grana. E então acho que primeiro pensa nisso. E quando eu falo dessa forma, eu gosto de chamar a atenção que as cadeias não são lineares, igual eu acabei de falar, né? Uma linhazinha, eu estou comentando a sequência. Numa cadeia qualquer, um transportador participa de quantas cadeias ao mesmo tempo? É verdade. Inúmeras. Mesmo eu sendo fabricante, eu estou dentro de uma cadeia de embalagem, eu estou dentro de uma cadeia com matéria-prima, de uma cadeia de manutenção. São redes. Então, as cadeias de suprimento, elas são extremamente complexas, né? E daí a discussão, né? O quanto a gente compreende esse meio que a gente está vivenciando no dia a dia. A gente acaba perdendo um pouco essa conexão, né? O ser humano precisa ter esse desenho que eu comecei fazendo ele. Se tivesse um quadro aqui, a gente faz bolinha, risquinho, você vê uma ali. Aí depois você começa a traçar as outras bolinhas e risquinhos, vira uma teia, uma rede tão complexa que você não consegue mais visualizar. Isso é desconfortável. Mas a vida real é essa teia desconfortável. Sim. E por que fazer gestão de risco na cadeia de suprimento? Basicamente, se a gente parar para pensar, né? Vamos pensar na cadeia de suprimentos funcionando de forma interna, né? Sem querer entrar na parte, ser chato, uma parte técnica, talvez, é pensar assim. A ISO 31000, ela coloca assim, o que é risco? Ela define o que é risco. Obrigado por trazer isso, cara. Depois vou até te fazer uma pergunta depois com base nessa questão. Se a gente der os passos para trás, a ISO 31000, se eu não me engano, posso estar equivocado, a primeira versão dela é de 2009, a primeira publicação. Existia uma norma anterior que era a norma australiana neozelandesa 4360. Os australianos e neozelandeses escreveram uma primeira norma com uma visão mais corporativa, uma visão mais geral do risco. Depois disso, se não me engano, 40, 50 países se juntaram dentro da ISO, da instituição, e montaram uma norma para servir de arcabouço. Uma norma não certificável, né, para falar que ninguém é certificado nela, ou empresas no caso, mas que ela pudesse dar diretrizes para todo mundo trabalhar. Isso é interessante pensar porque ela coloca assim, risco o que é? É o efeito da incerteza nos objetivos. Legal. Então, quando a gente fala assim, o objetivo de uma cadeia inteira de suprimentos, que envolve, às vezes, dezenas de empresas,
milhares de pessoas, funcionários, países que têm cascadeia, são globais, elas têm por objetivo fazer o quê? Atender a necessidade do cliente. Tudo aquilo que cause algum tipo de incerteza para atender essa necessidade é risco. Então, por que é importante fazer a gestão de risco? Para que a gente consiga cumprir o final da cadeia. E quantas variáveis existem num ambiente tão complexo como uma cadeia dessa, que a cadeia, na verdade, como eu disse, é uma teia, uma rede que se cruza, que se complica. Quantas variáveis internas da própria cadeia impedem isso? Uma empresa que compete de uma forma indevida com a outra, um fornecedor que não consegue cumprir o que deveria ter cumprido, aspectos externos da cadeia, como do ambiente político, do ambiente econômico, desastre natural, aumento de taxa de juros, aumento de volatilidade de câmbio, Nossa, tudo isso. Se começar a enumerar as variedades aqui. Tudo isso pode parar a cadeia. Claro. Então, talvez eu sempre me pergunto assim, como que seria uma cadeia de suprimentos sem gestão nenhuma de risco? Nós passamos, foi em 2018? Foi em 2018 a greve dos caminhoneiros? Foi em 2018? Se não me engano, 2018. Foi 2018. Nós passamos aquela tragédia ali de não ter mais nem combustível. Sim. Né? Então, imagina. Então, assim, basicamente, acho que a gestão de riscos ela é intrínseca à atividade de gerir a cadeia, sabe? Ela pode não acontecer em alguns momentos de forma consciente, mas seria análogo a manipular explosivo, manipular combustível, ou na casa da gente, a gente manipula gás de cozinha, um botijão de gás. A gente faz gestão de risco manipular botijão. A pessoa que nunca pensou nisso, ela toma cuidado como carrega, ela não deixa bater, ela toma cuidado com a válvula, como que abre, a forma ela coloca a válvula direitinho. Filho, você não pode mexer aí não, deixa que eu faço, sai de perto, coloca o sabãozinho do lado para ver se está saindo. Está fazendo gestão de risco, é intrínseco da atividade. A cadeia de suprimentos, analogamente, segue por aí. Bacana. Tarino, aí você falou num detalhe, né? A gente sabe que as normas técnicas da ISO, terminado em 1, ela busca aplicar uma metodologia PDCA, né? E busca a certificação. Sim. Já as terminadas em 0, busca doutrinar o fluxo de aplicabilidade do processo. Me corrija se eu estiver falando groselha. Perfeito. É isso mesmo, né? Perfeito. E aí você traz à baila aqui da conversa uma norma de padronização onde ela regra o workflow da análise de risco. E dentro, assim, eu também sou egresso da Escola Brasiliana, né? Então, eu fiz lá meu MBS e tudo mais. Mandar até um abraço pro mestre brasiliano que nos assiste aí, tá? Sempre, eu acho que todo o mercado de risco deve muito ao senhor, né? Um cara que semeou uma boa semente no nosso mercado, né? Um irmão de farda também, né? E Catarino, fugindo um pouco aqui da temática, mas por que a norma técnica 31.000 é tão pouco observada no mercado logístico? Você percebe isso também? Assim, minha percepção, né? Quando eu olho para uma outra vertente, a gestão de riscos corporativos, né? Talvez um pouco da experiência que eu tive mais prática quando eu passei pela VLI Logística, mas também fiz esse trabalho como consultor para várias companhias. Não vou citar nome, que no meu caso, o que a gente olha quando você pensa em uma estrutura de riscos corporativos, onde eu estou buscando identificar riscos de todo um portfólio ou de todo um universo de riscos, quando a gente pensa nos riscos estratégicos, legais, operacionais, financeiros, todo o portfólio da companhia. Basicamente, quando a gente vai montar essa estrutura de gestão de riscos nas empresas, é uma boa prática aplicar o framework da ISO 31000. Então, as empresas, só para dar não é mandatório isso, não existe uma regra, uma lei, mas a prática pede que das empresas que vão colocar suas ações numa bolsa, seja na B3, seja na Nasdaq, enfim, elas precisam observar, basicamente, assim, que é muito pedido nos formulários de referência. Os formulários de referência são documentos que eles acompanham, né, as publicações de resultados financeiros na Bolsa de Valores para qualquer um de nós que quiser comprar uma ação. E ali, no formulário de referência, uma das partes dele explica como que a companhia gere seus riscos. É uma forma da companhia avisar para o mercado assim, olha, eu estou te dando uma ação, mas eu tenho riscos. Você está comprando a minha ação ciente que eu tenho riscos. A minha metodologia de riscos é essa, os meus maiores riscos são aqueles, eu consigo mitigar esses riscos dessa forma. Então a empresa declara isso. Só para dar um exemplo. Quando a gente vai construir um formulário de referência,
A ISO 31000, ela é perguntada, você segue as normas de ISO 31000, assim como existem outros normativos, como o COSO, que tem o COSO RM, Enterprise Risk Management, que é muito análogo à ISO 31000. Eles surgem próximos, o COSO surge até antes, em 2001, devido à crise da WorldCom e... esqueci o nome da outra companhia que fale nos Estados Unidos, aí a SOX aparece, o Sarbanes e o Oxley, 2 senadores americanos escrevem a SOX, e o COSO adota essa lei e escreve o normativo de orientação de risco para ajudar a implantar. E tem o COSO ICF, Internal Control Function, que o ICF é a implantação de controles. Então são 3 normativos que eles se misturam muito em risco corporativo. Porém, quando a gente traz para a esfera logística, talvez, é uma questão, na minha cabeça, de tempo, para a gente se educar, para a gente entender que precisa trazer esse aculturamento, essa visão, né? Assim como o modelo das 3 linhas, né, de gestão, que é recomendado pelo Instituto Internacional de Auditoria, onde a primeira linha de gestão é aquela que cuida dos processos dos negócios, a segunda linha é quem instrumentaliza a primeira linha para cuidar dos riscos, e a terceira linha é a auditoria interna. E tem a questão da independência, enfim. Então, esses normativos, eles ajudam muito as companhias a criar suas estruturas de gestão de risco, de governança corporativa. E talvez é ainda uma prática que a gente trabalha de uma forma empírica, e não traz isso de uma forma organizada, como a gestão de riscos corporativos nas companhias que vem atuando, ou áreas de controles internos, áreas de compliance, olham muito para isso. É um pouco o que eu penso. É uma questão da gente esperar um pouquinho que a gente vai começar a adotar isso de uma forma mais técnica. Mais técnica. Fantástico. Começou a aula magna. Caralho, velho. Ô, louco. Nós saímos do supply chain para... Nossa, tá louco, esse corporativo. Vamos lá. Deixa eu não posso desconcentrar. A gente sabe que dentro de uma cadeia de suprimento há várias, como você falou, há vários personagens nessa cadeia, né? E como fazer toda essa cadeia pensar a mesma maneira da gestão de risco? Como ter um alinhamento de conduta no gestão de risco em toda essa cadeia gigante que tu falou aí? Então, esse é um desafio muito grande, né? Acho que um dos pontos aí que não faz parte só da estrutura de gestão de riscos, entra um pouco na gestão de estratégia, né, das cadeias de suprimentos, é a questão do papel do líder de cadeia. Fantástico, né? destacamento. Então você imagina só, que dentro de uma cadeia, né, às vezes uma empresa é líder porque ela tem uma tecnologia diferente, então ela produz, ela tem aquela tecnologia e ela lidera. E às vezes o líder não é a empresa do produto final. Talvez o líder, né, nós usamos celulares, é quem tem a fabricação de um dos componentes, né, como um processador, que faz com que a cadeia dependa dele. Então ele vai ser líder da cadeia, porque ele tem aquele conhecimento. Outros não têm nada disso, mas ele tem uma marca muito forte. Não produz nada, ele tem design e marca. Mas todo mundo depende dele para operar, né? Outras empresas lideram a cadeia porque elas têm o contato com o cliente, tem o cliente na mão. Então, um grande revendedor, um grande hipermercado, que tem o cliente na mão. Então, todo mundo produz, quer entregar para ele vender. Então, as empresas lideram a cadeia. Uma cadeia de suprimentos, né, eu estou falando isso para chegar na sua pergunta. A sua pergunta é talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer. Né? Passa pelo seguinte, uma cadeia de suprimentos, você imagina que tem os clientes na ponta querendo receber, querendo pagar um preço justo, ter critérios de qualidade, ser atendidos com manutenção, seja do que a gente imaginar de produto e serviço, ele tem requisitos. Para atender esses requisitos, tem uma série de coisas que podem interferir nos requisitos, que não só são os riscos, mas é o seguinte, pode variar a demanda. A demanda pode ser muito maior ou muito menor. Sazonalidades. Mas pode ser por mudança de hábito. Pode ser por mudança de hábito. Sem dúvida. Pode ser por mudança de crença. Isso pode mudar também não só a demanda, mas a oferta. Porque a oferta pode ser influenciada por falta de mão de obra, por falta de caminhão, ela pode ser influenciada por problemas de tecnologia, por problema climático. E então esse desequilíbrio ele traz para a cadeia, vamos pensar numa cadeia de pneu, a incerteza do abastecimento da cadeia de pneus. Essa incerteza específica da cadeia de pneus para o Brasil, em São Paulo, para caminhões, escolhe o modelo que você quiser, a gente chama de incerteza intrínseca. Não é qualquer incerteza, é a incerteza intrínseca daquela cadeia.
Dentro da cadeia, algumas empresas têm que assumir o papel de serem as empresas que vão trabalhar de forma mais eficiente. Elas vão trabalhar em volume, vão ter custos mais baixos e não podem errar. Então, elas são extremamente eficientes. Só que, do outro lado, alguém dentro dessa cadeia precisa assumir o papel de ser mais, o quê? Responsivo. Aumentou o volume, diminuiu o volume, mudou o hábito, não quer mais alguém quer um pneu de cor vermelha, alguém quer de cor amarela. Mudou a cor. Quem vai absorver essa incerteza? Então, essas empresas são mais responsivas e não eficientes. Esse é o papel do líder, ele entender como que a cadeia dele vai funcionar, porque as empresas mais responsivas, elas vão capturar mais lucro, elas vão ter um faturamento maior, mas elas têm o risco maior do negócio delas, porque elas vão ter que pensar e responder às variações, enquanto as eficientes, as empresas que estão na parte eficiente, têm que trabalhar essa cadeia de forma que elas não errem, que elas tenham uma cadência perfeita, que elas não tenham variabilidade. É claro que elas faturam menos e ganham no volume. Quando o líder, Rano, não faz esse papel, ele olha para a cadeia e fala, né? Desculpa a brincadeira, deixa o pau torar. Deixa o pau torar. Eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou deixar todo mundo se apertar. Quando ele toma essa medida, o que acontece, Rano? Ele torna, todo mundo na cadeia vai tentar ser o quê? Eficiente. Eficiência, 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 eficiência. Quando a cadeia inteira se torna muito eficiente, o que acontece com essa cadeia? Ela se torna muito rígida. E qualquer variação de demanda, qualquer problema climático, não precisa ser uma pandemia. Eu ia usar o exemplo agora. Não precisa ser pandemia. Da nossa realidade, por exemplo, só para ilustrar. O mercado de componente eletrônico tinha assim uma demanda para suprir a demanda do mercado. Vamos botar aí 4 a 8 semanas. Tá? Eu preciso montar 10 mil equipamentos, vai levar de 4 a 8 semanas para chegar os componentes para aquela quantidade de equipamento. Quando nós entramos em pandemia, esse prazo passou para 54 semanas. E nós terminamos a pandemia com 102 semanas. Né? Colapsou. Né? Colapsou a indústria. Nós recebemos carros para instalar equipamentos sem farol. Né? O carro vinha sem bateria. Então, assim, o negócio era muito louco, porque, né? E como prever uma coisa dessa? Não tem como prever isso, né? E o que fazer? Numa situação dessa, quando as cadeias elas conseguem ser um pouco mais organizadas e os líderes conseguem orquestrar a cadeia, eles vão orquestrar desde a previsibilidade que você está trazendo, quanto preparar a cadeia para ter estoques de segurança, quanto preparar a cadeia para ter alternativas, buscar flexibilidade dentro da cadeia. Claro que quando a gente olha para um evento do tamanho da pandemia, é mais complexo. Por quê? Os eventos de interrupção de cadeia, eles têm uma variável que potencializa a dificuldade de resposta e os seus impactos, que é a variável tempo. E assim, vamos lá, tu falou assim em manter um estoque de previsibilidade, né? Só que a gente sabe que estoque é prejuízo. Perfeito. Né? E tanto é que a cultura do just in time, ela vem em cima disso, né? Aí você vai fazer um estoque de previsibilidade, você tá prejuízo, não faz o estoque, toma prejuízo. Então assim, Esse é o ponto prático, quando eu falei que uma cadeia, às vezes, algumas empresas precisam absorver incertezas intrínsecas e outras empresas serem eficientes. Quando eu orquestro a cadeia e digo o seguinte, puxa vida, eu tenho uma questão, por exemplo, de estoque de embalagem, plástico. Houve esse problema em 2021 agora, faltou plástico. Faltou plástico. Um componente super barato, que ninguém colocava ele como prioridade para gerir. E isso impactou muitas cadeias. A automobilística foi uma delas. Sim. Se eu olho para esse componente e entendo isso, o que eu estou colocando de caixa parado no meu ativo circulante em estoque, eu estou fazendo isso de forma consciente para absorver incerteza. Então, nessa parte da cadeia, eu tenho um custo maior. Automaticamente os preços daquela empresa que opera isso vão ser maiores. Agora, o que eu preciso fazer? Buscar eficiência do outro lado. Pensando numa escala menor,
Você imagina que você tem uma operação de uma só empresa, não de uma cadeia completa, e que ela pega a sua área de armazenagem e ela gera uma eficiência muito grande de como ela recebe, ela robotiza tudo, ela destina para os locais, ela faz o pique de forma automatizada e ela faz a separação e o carregamento com um custo muito baixo, porque ela trabalha no volume. Então ela centraliza tudo numa área de armazenagem, movimentação e carregamento, onde ela vai reduzir totalmente o custo. Agora, o que ela faz? Ela estuda muito bem como ela trabalha a malha de transporte dela. Para quê? Para que ela consiga responder às demandas na frente. O que a empresa está fazendo? Ela está fazendo com que o transporte seja um pouco mais caro. Se pegar o valor do frete por SKU, é muito maior do que o valor do custo total da armazenagem por SKU. Porque a quantidade de SKU armazenagem é muito grande. Se expande muito. Agora, a empresa absorveu a incerteza no transporte, mas ela ganhou na eficiência na armazenagem. Então, quando o líder ele olha para esse todo e ele faz a cadeia funcionar desse jeito, quando tem o evento do tamanho da pandemia no tempo que foi a pandemia, por isso que eu falei da variável tempo, é algo desproporcional. Exatamente. Né? Mas saindo de uma discussão do tamanho da pandemia, porque as empresas tiveram que se reeducar e repensar formas de criar características de resiliência, como adaptabilidade, elas tiveram que se adaptar. Eu vou dizer para ti que a nossa grande facilidade foi ter a engenharia própria e a engenharia ter que voltar para a prancheta e refazer o equipamento utilizando os componentes que estavam disponíveis no mercado. Só que nem todo mundo tem essa... Uma pergunta, vou mudar de lugar agora com ele. Vai. Uma pergunta, alguma das coisas que vocês fizeram de fazer engenharia própria, não voltou? Ficou do jeito que vocês mudaram? Não, tá do jeito que nós mudamos e a sorte... E aí vou além. Quando nós fizemos a reengenharia do equipamento, a gente já deixou uma previsão de módulo de comunicação. Né? Ou seja, hoje nós estamos passando por um problema, e aí eu não vou falar como imprevisibilidade, vou falar como previsibilidade. Por que eu falo previsibilidade? Porque a gente sabe isso desde 2017. Tá. Né? Nós estamos falando de 7 anos. Né? Então, já está previsto há 7 anos que o Brasil vai passar por um gap de troca de tecnologia de 2G para 4G. Perfeito. Ponto. Né? Quem não conseguiu enxergar, não quis enxergar. Né? Tava para todo mundo ver, né? Todo mundo sabia que os principais fabricantes de componentes eletrônicos, de chipset, de roteadores de internet, como a Cisco e a Ericsson fabricam uma peça desde 2016. Né? Então, assim, tu já sabia que ia começar a ver essa mudança, né? Então, para deixar bem claro, não é uma questão estratégica das companhias telefônicas. Isso é uma questão de descontinuidade de tecnologia. Ok? Então teve uma previsibilidade, né? E qual foi a nossa grande sorte nesse meio todo? Quando a gente teve que ir para plancheta e trocar essa tecnologia, nós já viemos com a previsibilidade de simplesmente fazer um input do módulo 4G no equipamento. Entendi. Entendeu? Assim, hoje não se perde nenhuma peça. Estou trocando tudo, já faz questão de 1 ano já que nós já instalamos tudo 4G, né? Mas todo 2G que está na rua volta e ele faz um refurbished e vai para a rua. Então, isso foi, vamos dizer assim, a pandemia nos deu essa condição de previsibilidade para isso. Né? Então, o equipamento que nós tivemos que fazer redimensionamento dele é exatamente o equipamento que está rodando hoje. Perfeito. E vai ficar muitos anos ainda, não porque ele trocou de componente que ele é inferior ao outro. Não, muito pelo contrário. Ele tem muito... ele foi um equipamento mais caro, e vem a situação do custo, né? Que ele realmente aumentou, porque o custo de componente no mundo simplesmente disparou de uma maneira absurda. Um componente que tu pagava a segunda casa decimal, tu já começou a pagar $1. Né? Então, assim, foi absurda a diferença, só para tu ter essa noção do que foi para as empresas de tecnologia. Foi muito complicado. Perdemos algum sono, vou dizer para ti. Muitos setores enfrentaram, até hoje enfrentam um desafio forte disso, né? Imagino. Enfim, a gente fala muito sobre gestão de risco. Quais são os principais riscos da cadeia de logística? Existem várias abordagens, né? Se a gente
para olhar, a gente está falando de normativo aqui, né? O COSO, por exemplo, ele traz uma visão de... a tradução, né, da norma fala de eventos internos e eventos externos. Acho que a melhor tradução seria riscos internos e externos. Aí nos externos tem as questões que envolvem o ambiente econômico, ambiente político, ambiente tecnológico, que aparece também na parte dos internos, nos internos da parte pessoal, etc. Mas tem uma abordagem, se eu não me engano, quem publicou foi o Taluri em 2015, que ele fala que dentro das cadeias de suprimentos existem 3 grandes tipos de riscos, né? Que são os riscos de atrasos, de rupturas e de distorção. Eu acho que essa visão é muito importante, inclusive porque ela traz uma visão prática, operação muito grande. Então, quando eu paro para analisar o seguinte, eu estou com uma operação de transporte, de entrega, o que pode gerar atraso? Os riscos de atraso, eles envolvem tempo. Não necessariamente porque faltou durante 2 horas um componente ou um produto na prateleira, eu cheguei a ter uma ruptura. A ruptura ele classifica como uma transformação radical da cadeia, que causa um impacto realmente inesperado. Você falou, né? Era previsto que não ia ter equipamento para suprimento. Se hoje eu não tenho equipamento para suprimento, eu não estou conseguindo atender o meu cliente no módulo do rastreador, uma outra empresa, um concorrente teu, essa empresa está enfrentando atrasos, porque ela sabia que isso ia acontecer. Sim. Ele não classifica isso como ruptura. As rupturas, elas são realmente as grandes faltas, né? Aquele grande leque que é deixado no mercado, no abastecimento, e que abre realmente espaço para o concorrente, que gera um prejuízo muito grande, que impede que uma empresa realize seus objetivos financeiros do ano. Então essas são as grandes rupturas. E o distorção é aquilo que envolve falha na parte de previsão, na parte de informação. Porque a gente fala muito da cadeia no fluxo físico, mas toda cadeia tem um fluxo gigantesco informacional. Então, a gente tem que pensar os riscos da cadeia em tudo aquilo que pode gerar atraso, aquilo que pode comprometer radicalmente o abastecimento e aquilo que pode comprometer a parte de informações. Porque um influencia o outro. Não conhecer bem e tratar bem a parte de troca de informações hoje, da digitalização e uso de sistemas, pode resultar em atrasos e grandes distorções. E na prática o que a gente vê é que as empresas fazem bids, reduzem preços, fazem mudanças de tecnologia, mudam provedores estratégicos, fazem mudanças internas, de áreas internas, trocam profissionais sêniores por profissionais júniores e abrem espaço para, de repente, surpreender com uma operação que está atrasando, não está conseguindo cumprir os tempos que estão combinados. Outras, de repente, sofrem problemas gravíssimos em determinadas regiões de desabastecimento. E quando a gente volta, a essência da falha, ela está nisso, de não compreender que eu tenho que pensar em tudo que pode me gerar atraso, me gerar ruptura e, principalmente, a parte informacional que me gera distorção. Então, se a gente vai para o aspecto prático, muitas das vezes as empresas têm acidentes dentro das estruturas físicas ou nas estradas por problemas de distorção, por falta de informação correta, por falta de conhecimento da operação de campo, por falta de uso da tecnologia que está disponível. Os dados, a informação está lá dentro, mas ela não é usada. Tem uma distorção no uso. Sim. E, Reginaldo, mas dá um exemplo prático disso. Eu tenho informação o tempo inteiro, que eu tenho motoristas viajando fora de horário, extremamente cansados, com velocidade errada. Mas como que eu estou de verdade usando essa informação? Eu não estou usando essa informação. Eu estou buscando sempre uma forma de manter a minha operação mais rápida, mais enxuta, mais eficiente. Quando você carrega um caminhão, termina o carregamento de um caminhão às 6 horas da tarde e diz assim, o motorista tem que chegar às 5 horas da manhã do Rio de Janeiro, a chance de acidente, a chance de roubar desse caminhão, é absurda. Isso é uma falta de gestão. Né? Então, se o cara se tivesse uma linha de corte, né? Vamos fazer uma coisa. A minha linha de corte é 3 horas da tarde. A partir das 3 horas da tarde, não adianta mandar caminhão para o Rio de Janeiro. Vamos fazer essa hipótese. Vai aumentar custo? Não acredito que vai aumentar custo. Né? Eu acho que vai aumentar a segurança.
né? Eu acho que essa tô trazendo um ponto prático assim do transporte, né? Do que pode ser feito de gestão. Eu acho que a programação às vezes é feita de maneira errada. E o logístico e risco sempre tem essa discussão, né? O logístico quer entregar e o risco não quer deixar roubar. Então, quantas operações agora? Hoje é dia 23. Tá? Daqui a 8 dias é o fim do mês. Sim. Quantas operações daqui até o fim do mês, ou nos últimos 3 ou 4 dias, vão embarcar 30% ou 40% de todo o volume do mês? Né? Isso quanto tempo a gente sabe que isso acontece? Aí vem outra pergunta. Como não saber que eu vou ter um monte de carga, que o motorista chegou às 7 da manhã, tá parado esperando para carregar, e que ele vai sair às 6 da tarde ou 7 da noite, e que ele tem que estar no outro dia em algum lugar para entregar? Então, tirando o aspecto de safety, da segurança do motorista, que já seria o suficiente para tomar todas as decisões de não deixar isso acontecer. E que é a conta maior hoje? E tem o outro lado. Quantas empresas vão enfrentar cargas que vão chegar variadas, que vão pagar multas, que vão receber reclamações de seus clientes, mas elas continuam fazendo isso mês após mês? Não aprende com o Chega atrasado, perde o cliente, aí isso é uma grande ruptura. E um risco de distorção muito grande, porque eu estou acreditando que eu vou fazer um faturamento e que no final do mês eu vou ter uma grana, do ano eu vou ter uma grana em caixa, que eu não vou ter, porque o meu cliente ele faz devolução, ele me multa, aumenta o meu custo de seguro, eu acabo tendo que pagar diária pro meu transportador, mas eu estou me iludindo. Eu estou gerando uma série de riscos no meu negócio porque eu não estou olhando para isso. Eu acho que é interessante quando a gente coloca, né? Mas tem uma publicação de um paper seminal 2015 do Taluri, ele fala de atraso, distorção e ruptura. É bonito, mas tá aí. Estou dando um exemplo prático. Eu tenho todas as informações há quantos anos para eu me planejar e eu saber que se eu aumentar o meu custo na última semana do mês em 12%, chutando aqui, em 12%, eu vou evitar uma série de perdas, prejuízos, reclamações, impacto de imagem, que me compromete muito mais do que isso. Mas alguém te responde assim, mas isso não está no orçamento. Está no orçamento. Pega seus últimos anos, que está lá no seu orçamento. Está no seu orçamento. Não está no seu orçamento, está no seu custo de todos os anos atrás. Só traz o teu custo para o teu orçamento. Ou seja, quando você faz o seu orçamento, ele tem um upside intrínseco, porque o seu orçamento não é real. Sim. Mas acho que é essa abordagem que a gente precisa olhar para a gestão, né? Quando vai fazer a gestão da cadeia de suprimentos, a gestão disso da cadeia é isso. Eu tenho um objetivo de cumprir um orçamento para fazer num custo, para fazer num prazo com um padrão de qualidade. Eu não estou conseguindo fazer mês após mês, ano após ano. Apesar que às vezes existem os indicadores melancia. Vocês conhecem, né? Verdinho por fora e vermelho por dentro. Aí não adianta, né? Quando a gente trabalha com o indicador melancia, ele vai estar sempre verde. Tá quebrado. Ele vai estar sempre verde. Aquela velha história, né? Chega no final do ano, o departamento logístico faz festa porque teve uma produção, teve uma qualidade enorme. O comercial, nunca vendeu tanto na vida. A indústria nunca produziu tanto na vida. Aí vai ver lá, o resultado tá vermelho. Perfeito. É impressionante. Ou só descobre quando tem uma auditoria. Toda a companhia todas as áreas batem meta, mas a empresa não melhora o seu lucro. E o pior, às vezes contabilmente o lucro até melhora. Mas ou o EBITDA também aparece melhor, mas o caixa não. Aí você fala, ano após ano, o lucro é melhor, o EBITDA é melhor, todo mundo bate meta, o bônus de todo mundo é melhor, contudo, o caixa não melhora. Tem alguma coisa errada que não está certo, né? Tem que parar para pensar. Não, lógico que é, mas isso é... Tem que parar para pensar. Isso é clássico. Como amadurecer toda essa cadeia? É o que a gente estava comentando na sua pergunta original. Quando o líder da cadeia se apropria da posição dele, e aí, historicamente, quando a gente analisa publicações e vê na prática, ele só faz isso quando ele sofre um prejuízo muito grande, na maioria das vezes. Quando ele sofre... Sempre na dor, né? Sempre na dor. E infelizmente, existem casos, né, não vamos, sem generalizar, que não. Mas a maioria tem que ter dor. Ele entende isso, ele educa a cadeia. Ele faz a troca de informações ocorrer de forma correta. Ele vai olhar o resultado real das empresas que estão ali dentro. Ele para ajudar os seus fornecedores. Ele para discutir o seguinte: quem é o fornecedor do meu fornecedor do meu fornecedor?
Quem é um provedor de serviço, de tecnologia ou de suprimento que todos nós dependemos dele? Como que a gente ajuda e educa? Como que eu acompanho a satisfação de verdade do meu cliente? Né? Olha, responde aí para mim, por favor, o NPS, Net Promoter Score. Mas dá pelo menos 8 ou 9 ou 10. Se tiver alguma reclamação, manda para mim que eu te resolvo. Mas não dá nota menor porque compromete o meu bônus. Eu sei que vocês nunca passaram por isso. Não. Que as empresas que vocês trabalham jamais fariam isso. Não, mas acontece. Acontece. Às vezes acontece. Não, já vi ao contrário. Então o que acontece? Quando a gente faz esse trabalho e o líder faz esse papel, as coisas mudam. Porque ele faz com que o valor dentro da cadeia, o dinheiro, seja distribuído de forma correta, e ele tem interesse de que os parceiros de negócios trabalhem de forma correta e perpetuem. E aquela sensação que mesmo que nós dois sejamos concorrentes dentro da cadeia, eu tenho dentro de mim uma visão clara de qual é o meu papel e qual é o seu. Ele constrói um negocinho chamado confiança. Ele constrói um negocinho chamado colaboração. Quando existe colaboração, confiança, cooperação, a cadeia vai se tornando mais resiliente. Ela compartilha riscos, ela fica mais sólida. Quando ele não faz esse papel, brincadeiras à parte, como diz na minha terra em Minas, é briga de foice. É verdade. No escuro. Literalmente, cara. Literalmente, é uma coisa muito terrível. Porque todo esse cenário que você trouxe gera vulnerabilidades do business. Né? E aí o gestor que está atrás da mesa ali fazendo todo um binóculo na mão, olhando de forma estratégica para o panorama de atuação dele, ele tem que pensar em como eu vou contingenciar e mitigar essas potencialidades contra o meu negócio. Né? E aí vem a pergunta, quais são os tipos de estratégia que a gente pode adotar para poder aplicar essa redução de exposição desses riscos na cadeia de suprimentos? Primeiro eu vou falar conceitualmente, né? Conceitualmente, a gente primeiro olha que, quando eu tenho gestão de riscos, eu olho, por exemplo, uma matriz de riscos, que a matriz não é a única nem a melhor ferramenta para se gerir riscos, né? Eu não sou fã, por exemplo, eu gosto de muitas outras metodologias. A gente falou de normas, tem a ISO 31010, que ali tem um rol de ferramentas muito boas para todas as fases, para gestão de risco. Eu sempre oriento a dar uma olhada, que a gente aprende muito, usa ferramentas que uma complementa a outra, é muito legal. Mas vamos pensar assim, que a gente olha para o risco. Aí eu posso aceitar o risco. Quando eu aceito o risco, eu tomo a decisão de não fazer nada. É um risco normalmente de probabilidade baixa, de impacto baixo. É um risco que ele até acontece com frequência, mas o impacto é muito baixo, não vale a pena eu tratar, eu aceito. Ele pode ser desprezado. Sigo a vida. Já está na conta. Já está na conta. Eu tenho aquele risco que eu vou evitar. Ou seja, eu não topo brincar. Eu fiz um trabalho uma vez para um fundo de investimento que ele não aceitava riscos que envolviam relacionamento com o poder público. Então, se a empresa tinha clientes diretos ou o seu cliente tinha uma dependência direta de contratos com o poder público, ele não topava pôr dinheiro em negócios desse tipo. Então, o fundo de investimento não aceitava esse risco, ele evitava esse risco. Mas o negócio é altamente rentável, não topa. É um risco reputacional. Ele estava fora desse tipo de negócio. Então, ele evitava riscos. O outro lado dessa moeda, eu posso transferir risco. Que um jeito normal, muito comum de transferir risco, o risco financeiro é através de seguros, mas eu posso fazer essa transferência como se fosse um compartilhamento. Eu sou uma empresa que eu opero muito bem, mas eu não sou bom, por exemplo, em riscos que envolvam incêndio, explosão, e eu vou precisar transportar e armazenar. Então eu vou atrás da empresa do Maia, faço um contrato com você, você vai trabalhar para mim, eu vou até te pagar muito bem para trabalhar para mim nesse negócio, só que toda a responsabilidade técnica operacional é sua. Então eu estou até perdendo um pouco do lucro que eu iria capturar e estou compartilhando contigo o lucro para que você compartilhe a responsabilidade da operação. Então é um jeito, né? Estou falando o financeiro e o não financeiro. Agora, tem um outro lado, que é quando eu vou mitigar riscos. Que mitigar risco, a palavra mitigar quer dizer atenuar. O objetivo de uma cadeia de suprimentos ou de uma gestão de riscos não é eliminar riscos. Não, você só avisa aí. É minimizar e, principalmente, eu falo muito, é minimizar a níveis aceitáveis para que o meu negócio consiga andar. E não querer minimizar ao máximo, porque também eu transformo o negócio... Tu vai engessar o teu negócio. Eu vou engessar o negócio. Então, eu vou mitigar. Agora, quando a gente pensa em cadeia de suprimentos, se não me engano, em 1992, um cara chamado Miller, ele faz uma publicação muito importante.
que ele explica assim, cara, mas gestão de cadeia é maior, não é só o meu risco, é o meu risco com o risco do que está na frente, do outro que está na frente, do outro que está atrás, do que está do lado, de um monte de gente. É um coletivo. É um coletivo. Então, eu posso evitar riscos? Posso. Eu escolho não operar em determinada praça. Por exemplo, a gente já vivencia isso aqui, já vê determinados negócios que dizem, eu não entrego no Rio de Janeiro. Exatamente. Eu não vendo no Rio de Janeiro. Porque ele está evitando um risco que envolve roubo de carga. Assim como tem outros que fazem o contrário. Eu aceito determinados riscos, né? Eu faço entregas, eu opero em cenários de guerra, eu opero em situações super críticas. Então, aceito os riscos e toco em frente. Eu posso evitar e aceitar, posso. Mas, principalmente, o evitar está muito nesse jogo. Só que as empresas, elas, para gerenciar riscos em cadeia, elas podem adotar estratégias de flexibilidade. Quando que ela faz isso? Puxa vida, cara, eu preciso operar para fazer entregas de cargas que saem da Ásia e vão entrar na América do Sul. Eu vou trazer isso, né, via marítimo. Só que eu escolho entrar pelo Uruguai. Porque eu vou chegar no Uruguai. O Uruguai é um país que tem uma boa estrutura, não tem problema com roubo de carga, lá não tem histórico. Os acidentes são muito baixos, as estradas são boas. O nível de incerteza jurídica é baixo, a questão tributária é mais tranquila, então eu entro no Uruguai e ponho minha carga lá. Só que eu vou abastecer o Brasil, eu vou trazer por cabotagem. Mas eu falo o seguinte, cara, e se o porto plugar? Meus produtos vão chegar no Brasil. Então eu crio estratégia de flexibilidade. Flexibilidade quer dizer alternativas. Então eu escolho também ter uma linha que é mais cara, mais preparada e contratada de transporte aéreo. Então, quando as empresas trabalham com 2 ou 3 modais de transporte, elas estão criando alternativas. Quando eu trabalho com 2 ou 3 grandes transportadores em determinada região, para que um seja alternativo ao outro, ou para eles competirem, para me complementar, eu estou criando alternativas, estou criando flexibilidade. Uma outra forma de fazer isso, ele coloca que é o controlar o risco, que entra na linha do que a gente estava falando, né? Olha, eu sei que abastecer determinada região do país é super crítica, porque não tem estrada, a estrada de terra, quando chove alaga tudo, é muito difícil abastecer, não tem aeroporto próximo, eu só tenho modal rodoviário. Eu sei que isso não tem no Brasil, né? Eu estou dando um exemplo que não existe, né? E aí, como o meu produto ele é sensível, eu faço o quê? Eu não consigo evitar chuva, eu não consigo melhorar a estrada, eu não consigo garantir que o caminhão não vai quebrar, eu não consigo evitar o risco. Se ele materializar, ele materializou. O que é que eu faço? Eu, por exemplo, coloco estoque lá na ponta. Eu coloco um nível de estoque tão alto que se mesmo que estiver um problema, eu consigo suprir o mercado. Essa é uma forma de controlar o risco. Não só, tem outras formas. Você pega o mercado eletrônico global, o postponement, então tem um produto que vai abastecer a América do Sul, como eu falei. O Brasil tem tomada de 3 pinos, o outro é 2 pinos com o outro. É uma regueira, né, aqui tem que ter a etiqueta na língua portuguesa, o outro país pode ser em outra língua. O que é que eu faço? Eu mando uma quantidade muito grande de produto, por exemplo, para o Uruguai e para o Brasil, chega aqui, toda a parte de embalagens, de plug, etc., ela vai sendo montada à medida que os outros mercados precisam. É postponement. Algumas empresas falam assim, entre na internet e monte seu computador. Então eu deixo o grosso do computador montado em um monte de dispositivo. À medida que compra, eu monto. Eu acho que essa foi uma das principais mudanças que a pandemia trouxe, né? Tava tudo muito centralizado em produção em uma única parte do mundo. Isso. Né? E foi justamente da onde surgiu a pandemia. Eu acho que essa descentralização foi uma das... Não sei se pandemia... não sei se pandemia traz bênção, né? Mas foi uma das grandes melhorias, eu acho, da cadeia de suprimento, foi essa descentralização. O mundo acordou, disse, não, só um pouquinho. Meu risco está todo concentrado num lugar só. Então aí começou a ver essa pulverização, principalmente no eletrônico, né? Então a Alemanha eram líderes em componente eletrônico, tinham fábricas fechadas há anos, começaram. Estados Unidos, mesma coisa, né? Então sim, eu acho que essa foi uma das grandes benesses, não vou dizer benesses, né? As grandes diferenças que trouxe a pandemia. Desde a pandemia para cá. Os grandes eventos externos, eu concordo contigo, como a pandemia, guerras e outros eventos que aconteceram recentemente, mostraram essa fragilidade, né? Sim. Então eu coloquei, por exemplo, tudo na Ásia, principalmente na China, porque tem uma escala muito grande, a produção ficou muito barata,
e de repente a gente viu um nível de dependência muito grande. Os Estados Unidos, ele mostrou isso quando a vice-presidente dos Estados Unidos fala, né? A gente precisa pensar em reduzir a dependência e aumentar as parcerias com países mais próximos da gente, que têm a cultura mais próxima da gente. Ou seja, alguns chamam de nearshoring ou friendshoring, que hoje o México está surfando muito fortemente essa onda, e alguns outros países estão entrando nessa, na Ásia também. Infelizmente o Brasil seria um fortíssimo candidato, e a gente não está conseguindo. Enquanto nós parar de falar besteira, nós vamos conseguir. Quando nós parar de falar besteira no mundo, a gente vai conseguir. Senão, esquece, né? Então, com certeza. Então é isso aí. Como que a tecnologia pode ajudar nisso tudo que nós falamos agora? Boa, isso gente, assim, se a gente pensar que uma das grandes necessidades para se fazer gestão de riscos, quando a gente pensa em atrasos e rupturas, é melhorar ou reduzir, minimizar os riscos de distorção. Como a gente reduz o risco de distorção? Tendo melhores informações. Um grande dificultador de ter informação é coletar dados. Então, quando eu digitalizo isso, eu tenho mais acesso aos dados. Quando eu trabalho visibilidade logística, eu estou dando uma capacidade de fazer gestão de riscos muito grande para as cadeias de suprimentos. A visibilidade logística, ela, mais que propiciar performance, ela habilita uma capacidade dinâmica para as empresas, que é desenvolver uma forte cultura de riscos em uma das mãos e na outra fazer isso fazendo uma gestão baseada em evidência e não mais em percepção. Porque muitas das vezes as pessoas elas querem fazer a gestão de riscos, mas pode faltar mercadoria, pode faltar produto, eu posso ter acidente, mas é percepção. A partir do momento que se tem tecnologia para coletar dados, para coletar informações, para armazenar essa informação, organizar, a gente começa a ter uma gestão baseada em evidências, em históricos, em compreender causa do que aconteceu. Então a tecnologia, ela te habilita a ter essa visibilidade geral do que está acontecendo em tempo real. E a partir daí, perceber, né, detectar, perceber e interferir. O que antes era muito difícil. Sim. Né? Mesmo que eu usasse tecnologia para coletar as informações, os dados, analisasse, a capacidade de interferência era muito menor. Hoje a gente consegue interferir de uma forma, em muitos dos casos, quase que instantânea. Né? E antes não era assim. Acho que a tecnologia é um ponto crucial, né? Essa digitalização, o uso de imagens, o acompanhamento do tracking, a antecipação comportamental. Acho que são pontos importantes. Uma coisa que você trouxe, cara, que é a antecipação comportamental. Hoje você tem 3 formas de você agir, né? De forma corretiva, que é a pior de todas elas, é a que gera o maior grau de prejuízo. A preventiva, que você evita um prejuízo mais arrastado, e a preditiva, que é a melhor de todas, que é o que você está falando aí nesse cenário, né? E aí a gente vem para uma pergunta, né? Por que, apesar de tanto conhecimento que se tem, diante de tantas experiências nefastas e negativas, o mercado já deveria estar embasado? Eu não falo nem mais estar azeitado com verniz, né? Mas o cara já deveria estar com os arcão no couro, né? E com tantos casos de exemplo aí de ruptura nas cadeias, na cadeia de suprimento, né? A gente continua tendo uma recorrência cada vez maior de interrupções dos processos. O que fazer? Cara, assim, acho que se a gente parar para pensar, a gente vem falando o quanto é difícil, né? Fazer a gestão da própria cadeia de suprimentos. Operar é super difícil. Eu vou usar um exemplo, tá? Eu sou comercial. Vamos usar a prática das 8 às 18. Né? Quando a minha gestão ou a parte de compras, a parte de suprimento chega assim para mim: preciso da tua projeção de venda para os próximos 90 dias. E é subjetivo isso, né? Cara, pensa num bagulho difícil de fazer. Então, assim, histórico, a realidade do Brasil nessa mesma época do ano, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, não é a mesma. Né? Nosso país é uma gangorra enorme, então de uma hora para outra, por exemplo, pandemia, gente, pandemia não vão vender mais, foi o ano que a empresa mais cresceu, te dando essa, né? Então é muito difícil, cara,
você fazer essa previsibilidade. E ainda mais quando a gente fala em produto que ele determina uma demanda muito grande e muito rápida, né? A gente fica sabendo que o transportador comprou 50 caminhões hoje e já estão prontos os caminhões e semana que vem ele quer voltar a rodar e eu preciso instalar uns 50 equipamentos, né? Aí tu vai olhar assim, não, mas ele não estava no seu pipeline de semana passada, do mês passado. Não, ele não estava, porque o cara comprou o caminhão lá, só me avisou agora. Então, assim, tu imagina o que é a gente ter essa previsão. Cara, vou dizer pra ti que a minha maior, vamos dizer assim, a dificuldade hoje. Essa questão da gerar previsibilidade ou previsibilidade é uma questão, é uma visão acadêmica, inclusive, da pergunta que você trouxe. Sim. Você foi perfeito na sua colocação, né? Isso gera uma dificuldade muito grande de trabalhar. E principalmente porque muitas das vezes ninguém quer ouvir uma resposta que é a real, né? É aquela que a gente tem, né? Olha, vai diminuir. Não tem mercado. Ninguém quer ouvir esse tipo de resposta. Sim. Aí, associado a isso, tem uma questão chamada as interações paralelas. Que tudo isso feito, o mesmo provedor para sua tecnologia de determinado componente também é para um concorrente seu. Sim. Ou num outro mercado em outro país. Claro. E ele tem uma super demanda em algum lugar. Ele deixa de te atender para atender o outro. Sim. Então, essas interações paralelas você não pode prever. E, de repente, você conseguiu ter a previsão de demanda correta, mas a sua capacidade de oferta variou sem você saber que iria acontecer. Exatamente. Então, esse é o segundo ponto. Mas esses dois itens, que o Maio me perguntou, por que apesar de tanto conhecimento, de tanta estrutura, a gente ainda incorre em erros? Tudo bem, eu tenho uma questão de previsibilidade, eu tenho, no outro lado, uma questão de interações paralelas que eu não posso controlar. Mas a gente determina o caos também, dentro das empresas. É o tal do caos determinístico. A gente causa isso, né? Quando eu falei lá do líder de cadeia e ele resolve virar e dizer o seguinte: vamos ter que crescer 25%. Porque ele quer aumentar o market share dele. Sim. Vamos ter que aumentar o faturamento, não o volume, em 12%. Sobem todos os preços. E aí ele super estoca os seus distribuidores. E o problema do distribuidor, como que ele vai vender? Se o distribuidor quebrar, ele coloca outro. A gente gera caos, tomando decisões que não são factíveis. Tem mercados hoje, acho que não é o caso de comentar aqui, que dos últimos 2 ou 3 anos, eles não crescem mais. Eles estão desesperados, eles travaram. Por quê? Nos anos anteriores, eles estocaram o distribuidor, estocou o distribuidor, quebrou o distribuidor e outro distribuidor entrou. Chegou no momento agora que não tem ninguém para entrar no mercado, porque não tem capacidade financeira para ser distribuidor. O distribuidor está estocado até o talo de produto. Sim. E ele não tem mais como produzir um volume maior para entregar para o distribuidor. Ou seja, o faturamento anual está caindo. Agora, lá atrás, há 5, 6 anos atrás, a equipe de gestão que estocou todo mundo, essa equipe bateu metas maravilhosas. Assim, tudo tem seu objetivo. Ganharam, né? Bônus. Tudo bônus, tem... parabéns, foram promovidos. Exatamente. Agora eles não estão mais nessas cadeiras. Mas quem está agora sentado nessas cadeiras não conseguem atender. Então são modelos que a gente conhece, né? Quantas empresas a gente vê agora, né, no mercado, não quero ser polêmico aqui, que os seus investidores, seus principais acionistas, os seus principais executivos ganharam milhões, dezenas, até centenas de milhões em bônus e ações, e as suas ações hoje não valem nada. E as suas empresas estão em recuperação judicial. Aí cometeram erros contábeis. Eu cometo erro contábil. Né? Eles não. Não é isso? Não é isso? Eu erro contabilidade, eles não. Você imagina quem está numa cadeia dessa? Quem está numa cadeia dessa, né? De uma empresa que tem lojas em todos os shoppings, tem um e-commerce gigante, tem um monte de produto ali dentro, inclusive abrindo um marketplace. Pessoas que saíram dos seus empregos para colocar o pouco dinheiro que tinha para colocar produto no marketplace deles. As ações deles subindo em cima de um resultado inflado que não existia. Então eles estavam recebendo bônus em cima de um resultado que não existia, aumento de ações
em cima de um resultado que não existia. Eles vendiam suas ações, seus stock options, por um valor que não era real, recebiam dividendos e bônus ainda por cima disso. Só ganharam dinheiro em cima de um resultado que não existia. De repente isso para. Acabou. Acabou. E as empresas que estão dentro da cadeia? O que eu faço? Não, eu conheço transportador, quebrou. Então, transportador quebra. Eu conheço transportador, quebrou nessa operação. Quebra. Então a gente, Maia, produz essas coisas. Toda vez que a gente senta numa cadeira e a gente não faz as coisas de uma forma factual e real, do tipo você trouxe uma dor que é verdadeira, eu conheço 5 ou 6 variáveis, outras 10 eu não conheço. Das 5 e 6 que eu coloco, minha previsão são de 1 milhão de unidades de equipamento. Daqui semana que vem, gente, não é mais 1 milhão, são 900. Mas não podia cair, gente. Caiu. Não. Mas sabe que o maior sofrimento, se eu disser pra ti que o maior sofrimento não é cair, é aumentar fora do controle. Fora do controle. Esse é o pior dor que tem, não é o... Cara, o diminuir faz parte do jogo, né? Eu tenho um ditado que é assim, se eu tivesse ganho todos os negócios que eu já participei na minha vida, eu não estaria aqui conversando com vocês nesse momento. Então perder faz parte do jogo. É isso. Agora, quando você subestima, aí a dor é maior. Pode ter certeza. Sim, como comercial, a dor é maior. Fazer só uma observação. Você falou uma coisa muito importante que o mercado não se atenta, né, Catarina? Existe uma grande diferença entre você crescer e inchar. Exatamente. E, cara, você trouxe um fator muito sensível, que o mercado ele não se atenta a isso. Não, eu quero cliente, eu quero pedido. Mas pera lá. Você está preparado para suportar essa demanda? Você vai inchar. Não, eu estou crescendo. Não, você está inchando. As suas pernas suportam essa musculatura de pedido que você está tendo? Não, eu me adequo. Não. Você tem que se preparar para suportar isso. E o que a gente vê como resultante desse fator que muito sabiamente você pôs, Anô, é que ela incha, explode e quebra. Exatamente. E as empresas que vão de forma paulatina, gradualmente, ela vai se estruturando. Opa, não pede mais não. Pera, segura aí. Não vende mais não. Segura aí, comercial. Aguenta a produção? Não. Vai quebrar. Então, produz o que dá. Não vende mais. E aí você vai se estruturando para poder acompanhar a demanda mercadológica. Sim. Mas é muito importante esse ponto de vista. As empresas que fazem, pensando no negócio, né, uma boa gestão disso, seus negócios, fazem ter esse cuidado paulatino, tomam cuidado com a distribuição de dividendos e de lucros e segura caixa, pensam em como renegociar contratos com fornecedores, o que é fornecedor estratégico realmente, para mantê-los, para que o seu fornecedor, que faz parte da sua cadeia, eles tenham lucro, que eles cresçam junto contigo. Quem organiza bem isso? E à medida que desenvolve práticas de resiliência, como eu consigo me adaptar em situações críticas, eu tenho flexibilidade para trabalhar em algumas situações, eu tenho estoque de segurança em alguns locais, elas podem não crescer tão rápido. Elas podem não ter margens de lucros tão grandes, mas elas começam a ter uma questão que é regularidade. Verdade. Ela cresce com regularidade e tem lucro com regularidade. Essas empresas, se a gente analisar o resultado delas depois de 10, 15, 20 anos, elas são perenes e sadias. Fantástico. As outras, picos e quedas. Na média, às vezes, ela pode não ter crescido. Sabe que estagnada. Sabe que às vezes a relação comercial entre fornecedor e cliente ela tem que ser estabelecida num nível muito forte. E o que eu quero te dizer com isso? Quantas vezes a frase que eu disse para o meu cliente é assim: por quanto tempo que tu quer o teu fornecedor? Tu quer ter um fornecedor para 10, 15, 20 anos ou tu quer quebrar ele daqui a um ano? Como é que tu vai te posicionar com relação a isso? Né? Tem muitas negociações que, por exemplo, os caras falam em planilha aberta. Ok, planilha aberta, né? O meu lucro lá vai ser de tanto, né? Não, mas pode apertar, mas não. Não pode mais apertar. Por quanto tempo tu quer o teu cliente, teu fornecedor? Sadio, te atendendo bem, com qualidade, com produto de qualidade, no tempo certo, na CLA certa, né? Então, o mercado ele tem que ter essa relação. O tomador de serviço tem que saber disso.
aquele ditado que é popular, não existe almoço de graça, não existe mesmo almoço de graça, que amanhã o arroz tá azedo. É verdade. Né? Então, essa é uma realidade que a gente tem que ter entre relações de empresa. Né? Não existe milagre. É isso aí. Acho que... Posso fazer? Caminhando para o final, infelizmente, vamos lá. A pergunta que você vai falar. Filha da mãe feia da vida, viu? Porra! Ô, Catarino, hoje você trabalha numa empresa que faz gestão de riscos corporativos de inúmeras multinacionais. Aliás, diga-se de passagem, um dos motivos da empresa que você representa hoje está no solo brasileiro é por demanda dessas grandes multinacionais que requereram a excelência de prestação de serviços lá fora, aqui dentro. Mas para que isso ocorra, cara, tem um detalhezinho, né? No que a gente, bem à volta, a gente brinca aqui de jogar uma querosene em cima desse tema, né? Como que deve ser o profissional de gestão de risco para poder apoiar toda essa parte de supply chain a minimizar essas interrupções quando a nossa mão de obra, a gente vem de uma geração que a gente vive falando, né? Que eu aprendi uma coisa com o Anor que eu gosto muito do termo que ele fala. Ele fala o seguinte: a gente vem de uma geração que nós fomos forjados. E hoje a gente está vivendo uma fase que eles estão sendo formados. E tem uma larga diferença. É pior, polidos. Eles estão ficando muito europeus, né? É muito europeu. É verdade. Como que é essa situação, meu amigo? Gente, assim, é um pouco agora de ponto de vista, tá? Não sei se eu tenho razão, mas de meu ponto de vista. Acho que o primeiro lado que eu noto que quando a gente pensa em gerir risco, a gente tem que pensar se a gente quer estar nessa profissão, quer estar fazendo isso. Puta, matou. Beleza? A primeira, essa aí foi uma atacada. Mas com 53 anos eu não posso fazer essa pergunta. Gostei. Com 25 anos não tem mais como voltar. Acabou, velho. Na prática, talvez para fazer o que a gente faz, eu acredito de verdade que dentro de pouco tempo a inteligência artificial vai fazer o que nós fazemos. Sim, concordo contigo. Vai fazer o que nós fazemos. Né? É ser para fixar a regra, verificar se cumpriu a regra e depois falar quem não cumpriu. Eu acredito de verdade que os nossos dias estão contados. E isso vale para a gestão de risco corporativo. Quem está hoje sentado numa grande companhia, fazendo gestão de risco corporativo das empresas, controles internos, meu ponto de vista esse trabalho vai sendo substituído. E a parte que ainda precisa do ser humano, isso vai ser incorporado em outras funções. Os próprios gestores das áreas vão incorporar a parte, e a parte muito técnica, a tecnologia vai incorporar. Agora, o que fazer para isso não ir para esse caminho e a gente continuar tendo espaço e, principalmente, né, não é só autopreservação da categoria, do emprego, mas algo que faça sentido, que gere valor. Primeiro, eu acho que é o seguinte, né, a gente está vendo, o mundo está cada vez mais complexo. A gente está falando de cadeia de suprimentos. Cada empresa que nós estamos, para quem nós trabalhamos, faz parte de diversas cadeias de suprimentos. Elas estão cada vez mais globalizadas, interdependentes, conectadas, sofrendo abalos dos problemas climáticos, né, os problemas... Gente, assim, a queda de biodiversidade, a questão geopolítica, a polarização da sociedade, isso tudo está afetando esses mercados. Gente, não tem como tocar negócios sem assumir riscos. Não tem. Se a gente quer fazer gestão de risco, primeira coisa, a gente tem que entender que as empresas precisam correr riscos e que correr risco é bom. Cara, que ponto fantástico Primeiro que você está trazendo. Isso é importante, cara, esse grau de conscientização. Porque todo mundo acha que o risco é uma coisa ruim. Negativa. Não, eu tenho que ajudar o meu cliente, a minha empresa, a minha cadeia, a assumir riscos dentro de situações controladas. De forma sadia. De forma sadia e consciente. E aí que tá. Vai ter perda? Vai, mas é uma perda dentro do esperado. É intrínseco do business, exatamente. É uma perda calculada. Então, quando a gente fala assim, mas no nosso mercado eu tenho zero roubo, eu tenho zero atraso, eu tenho zero... Se você tem zero, tem alguma coisa errada. O negócio tá travado. Tem coisa errada. Cuidado. Sobe né? um gato no telhado e vai checar o que tá... Claro que isso não dá para generalizar. Tem certos momentos que a decisão do negócio eu vou ter zero tipo de incidente, porque um incidente prejudica demais o business. Isso é uma decisão consciente também. Mas, primeiro a gente tem que entender que o risco é bom. A gente sabe parte do pressuposto que não é para ter risco, né?
Não é para ter risco. Isso é um problemaço. Né? Esse é o primeiro item. Coloca você numa condição de Superman, que você não é. E coloca a empresa numa condição que ela fica sem flexibilidade para operar, para responder a variação de demanda, né? Você acabou de trazer. Elaborado, ele acaba sendo tão rigoroso que ele atrapalha. Exatamente, ele tira a fluidez do business da empresa. Eu tenho visitado empresas em outros países, alguns mercados que a gente está olhando, na América do Sul e em outros lugares, que para eles é claro, se tiver que parar um caminhão para instalar dispositivos, é melhor não ter. Não, mas isso não é forte. Porque o custo logístico deles, a coisa é tão bem controlada, que ele falou o seguinte, ou eu sigo, se eu tiver que parar o veículo para instalar e substituir dispositivo, fazer manutenção, é melhor não ter. É melhor não ter o seguro. É melhor não ter nada. Eu assumo tudo. Isso. O meu negócio gira melhor. Então, é uma mudança de modelo mental muito grande quando olha para o nosso mercado do Brasil. Justo. Mas, enfim, então primeiro eu tenho que assumir risco. Segundo item, a gente não pode ter vaidade. Achar que a gente vai sentar na cadeira junto com o C-Level para tomar as decisões. A gente não vai estar lá. A gente precisa participar do planejamento e da análise do resultado logístico para influenciar e entender e influenciar a gestão de risco. Preciso participar da análise da abertura do mercado. E as pessoas que vão produzir os materiais que vão levar a nossa pauta de gestão de risco dentro delas. E não a gente ser um apêndice. E um documento à parte, uma reunião à parte, um material à parte. A gente tem que entrar no negócio. Mas em meu terceiro ponto de vista, eu entendi que risco é bom e eu entendi que eu não sou protagonista, eu sou um suporte importante, eu participo, eu contribuo, eu preciso falar a linguagem de negócio. Eu dizer que eu tenho 0 incidente não quer dizer nada. O que isso influencia na linguagem financeira? No EBITDA, na redução de custos, no aumento de vendas. Eu preciso me conectar na linguagem do negócio. Onde que eu me conecto no negócio? No aumento da produção? No aumento de volume? Na melhoria do EBITDA? No on-time da operação? No on-time da operação. Eu tenho que me conectar com os indicadores de negócio da empresa. Então eu preciso conectar como que o meu trabalho está dentro dos indicadores de negócio, como que ele pode ser medido, compreendido, e eu contribuo para os novos planejamentos, para as novas métricas, eu participo de uma forma efetiva. O nosso trabalho vai chegar e vai ajudar a tomada de decisão. E eu vou fazer isso de uma forma que eu entenda que a empresa vai correr riscos e eu não vou virar uma trava. Então, se eu estou hoje numa corretora, numa seguradora, numa consultoria, numa gestadora de riscos, dentro de uma companhia, numa cadeira de security, de safety. Safety, eu tenho minhas reservas, porque o risk-taking, quando ele aborda questões que podem levar a afetar a integridade humana, a vida, o meio ambiente, acho que a gente não pode tomar certos riscos. A gente tem que fazer todo um trabalho para minimizar o máximo possível. Inegociável. É inegociável. É o princípio de alarme, tão baixo quanto possível. Exatamente. Agora, quando eu saio disso, eu venho para o negócio, para o business, eu tenho que entender que eu tenho que contribuir para que a empresa possa tomar riscos. Por isso que eu faço uma divisão, né? Eu faço uma divisão entre security e safety justamente em cima disso, tá? Eu acho que o safety, ele é inegociável. É isso aí. E o controle dele está dentro de casa e dentro da cultura da casa. Sim. Né? O security, tu sofre uma ação externa. Então não tem como tu controlar. Tu não tem como controlar que vai surgir uma quadrilha de roubo de carga hoje. Mas tu pode controlar que o teu motorista ande em baixa velocidade. Perfeito. Né? Então, eu acho, e o safety eu tenho essa mesma noção. Assim, são valores inegociáveis. Sim, sim. É isso aí. Acho que com certeza. Segurança ocupacional, o Process Safety Management, né? Quando a gente pensa em segurança de processo, esse aqui tem uma rotina, uma cadência, um cuidado que é específico, é tão baixo quanto possível. Quando a gente olha já para o security, em alguns momentos a empresa pode optar em correr certos riscos e flexibilizar. Agora, como que eu ajudo a demonstrar para ela o quanto custa e quanto vale das coisas. Quanto custa e quanto vale. Quanto custa e quanto vale. Quanto custa e quanto vale. Né? E eu acho que é isso que, se nós conseguimos, inclusive, trazer a antecipação, olha, se a gente olhar para o futuro, para esse volume, para isso que a gente vai fazer no futuro, depois desse transporte, para esse nível de entrega, com as regras atuais, a gente vai ter uma série de problemas e a gente não vai conseguir trabalhar bem. A gente propor, vamos flexibilizar.
Você imagina uma agenciadora de risco, um gestor de risco, um gerente de risco trabalhando junto com a logística, propor flexibilizar a regra antes para que o volume seja atendido. E ele acompanha e fala, gente, eu propus... Não consigo imaginar essa cena. Né? Eu propus flexibilizar e não está dando certo, mas eu estou trazendo aqui um plano de ação para que a gente continue a ser flexível e melhore um pouco. E com os pés mais no chão. Com o pé mais no chão. Porque é lessons learning. A gente vai aprendendo. A gente deixa de sair. A gente procura zonas de conforto. A gente pega tudo que a gente aprendeu durante 20, 25 anos, cria uma série de regras e dita as regras. E aí falasse, deu errado porque você não cumpriu. Deu errado porque você não cumpriu. Isso que a gente está fazendo é zona de conforto pra gente. Eu avisei. É zona de conforto. Agora, a hora que a gente descer disso aí... Puta, vira um foguete. Amigo. É isso aí. Vira uma enterprise da vida, cara. De novo, é um ponto de vista. Não sei se eu tô certo. Não, mas é um belo ponto de vista. É um belo ponto de vista. É um belo. Meu querido irmão Maia. Não. Pois é, meu irmão, olha lá. Estamos já na marca do gol. Já, não. A galera lá já fizeram assim já umas 50 vezes. Catarina, cara, sensacional. Eu tinha certeza que não ia ser diferente. Né? Eu acho que tu é um cara com uma capacidade absurda, assim, tá muito fora da curva, né? Eu costumo dizer que a nossa posição aqui é muito mais difícil que a posição. Às vezes os entrevistados chegam aqui e o cara, não te preocupa, negão, que tu tá no paraíso, velho. O problema é aqui no lado de cá, tá? Então toca a vida. Então, assim, cara, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. E eu quero deixar para ti aí a última palavra. O que tu acha que ficou para trás? Aquela dica pro nosso... Dica diamante. Pro nossos seguidores. O que tu acha que ficou para trás que pode ser dito? Que não foi dito. Que, aliás, foi uma... Eu falei que ia ser o MBA, né? Não, foi um mestrado. Vamos mudar. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito, de novo, sério, a oportunidade, essa conversa que a gente está tendo aqui. É uma conversa madura. Ela tem alguns pontos para as coisas podem parecer simples, mas elas são mais complexas do que a gente pode imaginar. Talvez algo que eu possa dizer, eu não sei se fica para trás, mas que eu tentaria acrescentar, é a gente compreender que a gente está vivendo um tempo diferente, sabe? As gerações novas, elas precisam e veem o mundo de uma forma diferente. A gente precisa desfazer de certos dogmas. Ao mesmo tempo, a gente vê o quanto o mundo está cobrando uma visão diferente de olhar para o meio ambiente. E aí não é uma visão só romântica das coisas, né? Não é só salvar o planeta, né? É uma questão de sobreviver, é uma questão de manter as empresas e os investimentos dos grandes fundos, dos grandes bancos funcionando. Isso são situações muito reais, e a gente está vivendo uma transformação tecnológica. Então, eu acho que o aceitar mudar é um ponto muito importante para todos nós. Fazer diferente, né? Criar coisas novas, aceitar as gerações mais novas junto com a gente. Você falou dos seus 53, eu vou fazer 50. 20, 25 anos de mercado, mais 10 de exército, a gente está indo. Aí a pergunta que a gente faz, quem que a gente está deixando no lugar da gente? Não, eu já fiz essa pergunta aqui já para umas dois ou três entrevistados. Quem serão os heads lá na frente? Verdade. Né? Porque a gente está vendo uma mudança de valores. Né? Então, isso é um fator preocupante. E o meu ponto é, Cenoura, eu talvez estou tentando dizer com um pouco de cuidado que se esses novos entrantes não estão vindo, se o nosso mercado não está se modernizando tecnologicamente, não está trazendo pessoas novas, quem está deixando de fazer isso é a gente. A nossa responsabilidade. Nós não estamos fazendo o nosso papel. Aqui às vezes eu acho que a gente é tão demandado pelo agora que a gente não está conseguindo enxergar o amanhã. Também. Né? Então, assim, eu costumo dizer que meu dia tinha que ter 48 horas e a minha semana 14 dias e meu mês 60 dias. Né? Porque a gente vem numa demanda muito forte. E às vezes tu começa ano, não dá uns 10 anos, né? uma atenção forte. A velocidade
das coisas é muito maior, a fragilidade das coisas é muito maior, a complexidade das coisas é muito maior. E eu me pergunto todo dia, será que eu não estou tentando resolver as coisas de hoje com as mesmas ferramentas que eu usava ontem, porque é mais confortável para mim? Exatamente. E será que eu não deixo de arriscar a mudar porque é confortável para mim? E quando a gente faz isso, a gente deixa de contribuir, deixa de construir, deixa de gerar legado, deixa de formar outras pessoas conosco. Então acho que a gente abrir mão um pouco da nossa zona de conforto para a gente se permitir e permitir que as coisas de verdade mudem, sabe? Mas nós estamos fazendo um pouco da nossa parte, né, cara? É uma quinta-feira, 10 horas da noite, e nós estamos aqui gravando. Perfeito. Nós estamos fazendo um tijolinho. É um tijolinho. Estamos colocando um tijolinho. Exatamente. É isso aí. A Tati, que trabalha contigo hoje lá, que era na época da Swiss Re, ela sempre falava para mim, né, Maia, nem tudo que te trouxe até aqui te garantirá que você irá adiante com isso. Ou você se reinventa, ou talvez você não vai adiante. E é o que você está falando. A gente tem que deixar os nossos egos, os nossos orgulhos e olhar, que nem no quartel, né? Tudo é recurso. Então, pô, será que esses recursos que me trouxeram até aqui me garante transpor esse vale? Pera, deixa eu olhar de novo aqui ao meu redor para ver quais são as novas ferramentas que eu posso usufruir desse ambiente para poder me trazer uma tranquilidade, até sim uma questão de conforto maior lá na frente com essas novas ferramentas que eu vou angariar aqui nesse novo ambiente. E isso falta para o mercado, infelizmente, cara. Mas eu fico muito satisfeito, Catarina. Você é um professor, o Anor é um professor, eu sou um professor. Pena não termos muito mais pessoas dispostas a transferir conhecimento. E você sabe que o conhecimento adquirido, que não é multiplicado, ele é morto. Você ganhou conhecimento e não transfere, não multiplica, que valia serviu ele? Se você não plantou, não semeou um novo fruto para o mundo. Então eu fico muito feliz porque eu já conheci outras pessoas que foram seus discípulos, falam muito bem de você, como líder, como gestor. O Anor é um cara que eu conheço muitas pessoas que foram discipulados dele e eu vejo que abençoa o mercado. Eu acho que eu estou um pouquinho mais para trás de vocês em questão de idade, de jornada profissional nesse setor, mas eu vejo também que o professor Maia já deixou algumas pessoas com bons nomes no mercado, e inclusive pessoas que estão chegando. A gente redoutrinou, fez uma reprogramação mental para mostrar, cara, nessa maneira você está tão frágil que na primeira ventania que der você se quebra. Vamos colocar uma estrutura um pouco mais densa aí. Então, eu fico feliz, cara, que ainda haja pessoas como nós que estamos, como você falou, aqui na bancada, tentando democratizar um pouco mais esse conhecimento da bênção que Deus nos deu ao longo da nossa vida, de termos esse conhecimento e transferir um pouco dele. Como hoje você bem fez, ô Catarina. Cara, que aula, que papo fantástico. Cara, é um episódio memorável. Valeu a pena esperar. Ah, cara, valeu. Então, assim, como você falou, um papo maduro, um papo que não foi extremamente técnico, mas trazendo uma visão disruptiva e colaborativa com o mercado para poder enxergar novas tendências e horizontes. Acho que foi esse o resumo do nosso papo de hoje aqui. Isso aí. Bom, gente, obrigado. Eu só tenho para agradecer a oportunidade de trocar, né? Trocar informações, trocar ideias com vocês. E, de novo, parabéns por estarem fazendo isso, né? É uma grande contribuição, com certeza. Legal. Meu querido irmão Maia, faça as suas considerações finais. Vamos encerrar o nosso 32º PGRcast com esse monstro. Mestre, minha melhor continência, uma honra de fato tê-lo aqui comigo e com a Anor e com a nossa audiência. Realmente foi um papo... Cara, eu amo falar de risco e hoje foi um prazer, assim, foi algo surreal, cara. Obrigado, realmente muito gostoso ter tido esse papo contigo, irmão. Obrigado mesmo. Imagina. Anor, obrigado mais um episódio. Eu que agradeço, mano. Muito grande poder falar que eu sou amigo, sou um irmão de um cara como você. Igualmente. Entendeu? Uma honra recíproca muito verdadeira. Grande. Amém. Mas maior honra de nós três aqui é poder ter tido vocês nos prestigiando com a sua
grata e grande audiência para um papo, um tema tão bacana como é a gestão de riscos na cadeia de suprimentos, tendo esse fera conosco aqui, que com certeza enriqueceu muito na data de hoje e que com certeza, para mim, uma maravilha, porque esse conteúdo fica gravado na nossa videoteca do canal do PGRcast e eu vou certamente revisitar para poder colher algumas pílulas de sabedoria desse papo prazeroso que nós tivemos hoje. Eu anotei algumas coisas aqui e certamente com mais tempo, sentado na poltrona lá em casa, na tela da LCD lá na cama, anotando com o meu caderninho, né, cara? Sem ter a responsabilidade Exatamente. de interagir com uma... Tem muitos episódios que eu assisto, a gente passa a ter a percepção, recicla, né, cara? Que passa a ter percepção do negócio depois que assiste, não agora. Entendi. Que vai muito no automático. É verdade, é verdade. Né? Obrigado mais uma vez, Catarina, uma honra. Eu que agradeço. E que Deus possa abençoar você. Eu não posso me furtar de agradecer a vocês que estão aí no backstage, aí a diretoria nossa de produção, sem a qual a gente não teria o sucesso desse episódio. Obrigado ao pessoal da nossa produção, pessoas muito queridas que nos prestigiam a cada episódio aqui, lutando para editar e trazer a melhor qualidade das imagens, do áudio, para que você seja beneficiado com uma temática, uma ambiência de muita qualidade. Que Papai do Céu possa ricamente abençoar as suas vidas. Não deixe de prestigiar todas as terças-feiras, às 21 horas, no canal Teane Silva, o programa Legado da Segurança, onde eu, o professor Maia, né, e o professor Teane Silva, trazemos também semanalmente um convidado muito especial com uma temática voltada à prevenção de perdas, segurança patrimonial e eletrônica e alguns outros temas correláteros a essa área. E na quinta-feira, às 18 horas, no canal PGRcast, contamos com você, com a sua presença num novo tema, num novo episódio, para que nós possamos brindar a festa do conhecimento com mais um convidado aqui na nossa bancada. Que Papai possa abençoar você e estejamos juntos no meu, no seu, no nosso PGRcast. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau.